E infelizmente o pior aconteceu. No evento principal do UFC 313, Magomed Ankalaev conseguiu o que queria, realizou seu sonho e fez tudo aquilo que ele havia prometido. Venceu Alex Poatan, aquele que era considerado o maior lutador da atualidade, o grande ícone do UFC, a grande estrela do UFC nos dias de hoje, foi derrotado pelo russo. E agora, pessoal, vamos ver o que é que aconteceu nessa luta, o que pode acontecer em seguida e a grande pergunta do momento: será que vai ter uma revanche imediata pro Poatan? Vamos falar sobre isso agora. Antes dessa luta, toda a mítica, toda a narrativa girava em volta da luta agarrada do Ankalaev. Porque, vamos ser sinceros aqui, até esse ponto da carreira, o Poatan majoritariamente enfrentou strikers, com exceção talvez do Andrias Mihailidze, que foi sua primeira luta no UFC, e o Jan Blachowicz, que é faixa preta de jiu-jitsu, investiu bastante também nas quedas, embora ele tenha base no kickbox. Então, desde sempre, todo mundo ficava curioso: o que aconteceria se o Poatan enfrentasse um daguestanês da vida? Se ele pegasse um cara que trabalhasse bem a luta agarrada, que pressionasse ele, botasse ele pra fazer força na grade e que não fosse um cara com base na trocação, alguém que passou, que tinha base nesse estilo de luta. Mas olha só que interessante, no fim das contas, Alex Poatan, em 25 minutos de combate, defendeu todas as 10 tentativas de queda do Magomed Ankalaev. Não foi quedado nenhuma vez. E aí aconteceu uma coisa que pouquíssimas pessoas haviam previsto. Magomed Ankalaev não só venceu Alex Poatan na isometria, na luta agarrada, mas também na trocação. Vou dizer pra vocês, Poatan enfrentou Sean Strickland, Poatan enfrentou Jan Blachowicz, Israel Adesanya 2 vezes, Khalil Rountree, Jiri Prochazka, Jamal Hill. Nenhum deles deu tanto trabalho na trocação quanto Magomed Ankalaev. E como se isso não bastasse, o russo fez aquilo que é o MMA: misturou as ações. Mas claro que há também aquele ponto da crítica, aquilo que os lutadores modernos estão fazendo e que enchem o público de raiva, que é aquela tal situação de segurar na grade sem muita efetividade. Vamos comentar sobre isso. Antes de tudo, uma retrospectiva da luta. Primeiro round bem acirrado, muito tenso, definido no detalhe. A gente via que os dois estavam com muita dificuldade de entrar no raio de ação do outro. A gente até já esperava Ankalaev ter dificuldade para chegar no Poatan, só que o Poatan também estava com muita dificuldade para encaixar os seus socos no Ankalaev. Isso foi a luta inteira. O round basicamente foi definido por quem chutou mais na perna, quem danificou mais a perna do adversário. Na reta final desse primeiro round, inclusive apareceu lá no computador do UFC que Poatan não havia acertado um único golpe no rosto do Ankalaev. O russo havia acertado. Ainda assim, primeiro round, Poatan. Segundo round foi quando a estratégia do russo começou a ganhar forma. Ankalaev não só achou o rosto do Poatan, mas também fez o brasileiro recuar, lutar na marcha ré. A grande luta do Ankalaev até então era encontrar o caminho, atravessar aquela mão da frente do Poatan para poder encaixar suas combinações. Uma vez que ele resolveu esse grande problema, as combinações do russo, muito rápidas e ainda canhoto, um tipo de adversário que sempre deu trabalho pro Poatan, começou a fazer efeito. E aí vimos o inimaginável acontecendo: Magomed Ankalaev vencendo em pé um duplo campeão de kickboxing do Glory. Na reta final, o grande susto: Poatan teria levado o knockdown se não fosse a grade e se não fosse os 10 segundos finais. Foi literalmente salvo pela grade e pelo gong. Luta empatada, 1-1. Chegamos então no terceiro round. A estratégia do Ankalaev se manteve, marchando pra frente, conseguindo encontrar a distância, conseguindo encontrar o Poatan, esperando ele atacar primeiro pra jogar o contragolpe por cima. E aí a gente viu que o diferencial foi a velocidade. Os ataques, os contragolpes do Ankalaev eram tão rápidos e tão precisos que a gente viu pela primeira vez o Poatan receoso, porque ele sabia que toda mão que ele jogasse havia uma grande chance do Ankalaev responder rápido e ainda atingi-lo, sem falar que havia o risco das quedas. E o Poatan, como eu sempre falo aqui, o jogo dele é baseado em pressionar. Ele encurrala o adversário para tentar forçar uma reação e ele trabalhar por cima. O problema é que o Ankalaev estava fazendo exatamente o mesmo jogo e conseguiu fazer funcionar. O grande diferencial foi a velocidade. Para falar a verdade, até me lembrou um pouco o que aconteceu na luta do Sean Strickland contra o Israel Adesanya, onde o Strickland marchava para frente e o Adesanya não conseguia responder.
sempre estava recuando. Ankalaev é a mesma coisa. Raramente a gente viu o Poatan acertando um golpe potente no rosto dele. Ao mesmo tempo, o brasileiro estava num ritmo que ele ainda não havia enfrentado. Estava sempre na ponta dos cascos, recuando. E isso cansa demais, ter um adversário que está sempre te pressionando. Ainda assim, esse foi talvez o round mais acirrado da luta inteira, porque Poatan também teve seus momentos. Foi esse round, inclusive, que deu um pouco de esperança no final. Talvez, com um bom garfo, o Poatan teria vencido, se os juízes tivessem visto esse round pra ele. Mas eu adianto logo, eu vi esse round pro Ankalaev. E aí, depois de ter surpreendido o brasileiro em pé, tirado totalmente o foco dele das quedas, aí sim o Ankalaev trouxe a luta agarrada. É interessante, porque parece que ele resolveu cansar o Poatan, tirar todo o foco da luta agarrada, pra só no final começar a investir nisso. E de novo, Poatan fez um excelente trabalho defensivo. Ele defendeu todas as tentativas de queda do Ankalaev. O trabalho do russo nesse round foi basicamente travar o campeão lá na grade, e eis que vem um grande problema, porque realmente não teve tanta efetividade por parte dele. Foi aquele mesmo jogo que, por exemplo, o Mário Bautista fez no auge. Só que aqui, ao meu ver, teve um grande diferencial. É verdade que o Ankalaev não foi efetivo nesses momentos na grade, mas o Poatan também não foi. E aí, quando você tira o critério da efetividade, quem que tá controlando a luta? Quem que tá pressionando? Era o Ankalaev naquele momento. Ao mesmo tempo, a gente viu uma expressão inédita no rosto do Poatan. Ele tava nitidamente frustrado, cansado, sendo pressionado como nunca. E aí, da mesma forma que aconteceu na primeira luta contra o Israel Adesanya no UFC, Poatan chegou naquela situação que ele precisava nocautear pra manter o seu título. E pasme, Poatan cresceu nesse último round, Ankalaev já estava um tanto mais cansado depois de fazer todo esse jogo durante a luta, e assim, esse foi o único momento em que o Poatan fez o seu jogo funcionar. Conseguiu pressionar o russo, fez ele recuar, virou o jogo. Talvez esse tenha sido inclusive o melhor round do Poatan na luta inteira. Foi o golpe mais efetivo que ele acertou, foi aquele chute alto que pegou na guarda, mas também deu uma balançada no Ankalaev. E aí, pra sobreviver a esses momentos finais, o Ankalaev voltou pra luta agarrada e passou 1 minuto e meio, mais ou menos, controlando o Poatan na grade, novamente sem conseguir quedar. Muita gente ficou esperançosa que algum juiz pudesse ver a luta pro Poatan por causa daquele terceiro round, mas no final Magomed Ankalaev venceu o brasileiro por decisão unânime dos juízes e se tornou o novo campeão meio pesado do UFC. E vamos lá! Poatan é a maior estrela do UFC na atualidade. Poatan salvou o UFC de várias broncas. Salvou 3 pay-per-views em 2024, foi a grande sensação do momento, defendeu seu título 3 vezes em um ano, fora que a categoria tá no momento meio nebuloso. Não há um outro desafiante claro no momento. Ou seja, tudo indica que sim, Alex Poatan vai ter a sua revanche imediata. Comercialmente e esportivamente falando, isso faz todo sentido do mundo. Mas aí que mora o grande problema. Porque, olha só, se na primeira luta o Poatan forçou o Ankalaev a lutar no Ramadã, pode ter absoluta certeza que o Ankalaev, que agora é o lado A da negociação, vai forçar o Poatan a lutar lá em Abu Dhabi. Portanto, podem esperar. A segunda luta entre Poatan e Ankalaev vai acontecer em Abu Dhabi lá para outubro. E aí vem outra questão. Que mudanças o Poatan pode fazer no seu jogo? O que ele pode mudar? O que ele pode adicionar para fazer a diferença? Tem que levar em conta também que ele tá contra o relógio. O Ankalaev é mais novo. O Poatan tá próximo dos 40 anos de idade. Foi adicionado agora um novo capítulo na sua história que o Poatan não esperava e agora precisa ser resolvido. Infelizmente, por hora, esqueçam de luta contra o Tom Aspinall, esqueçam o terceiro cinturão e principalmente esqueçam luta com John Jones. Agora o problema é Magomed Ankalaev. Mas sim, acredito que vai ter uma revanche imediata e acho que ela vai, infelizmente, acontecer em outubro em Abu Dhabi. Pois é, pessoal, nasce então uma nova rivalidade que provavelmente vai marcar o ano de 2025. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.